O retalho tem a capacidade profunda de mudar a vitalidade e a viabilidade dos centros das cidades. Quem o diz é o nosso convidado de hoje, numa das suas publicações sobre Lisboa. É investigador no IGOT e os seus interesses de investigação passam pela gestão dos centros das cidades e geografia urbana e do comércio. É apaixonado por cidades, pela sua dinâmica e evolução. Tem dedicado grande parte dos últimos anos a analisar a evolução dos mercados tradicionais e dos centros comerciais na cidade que, a cada dia, sofrem transformações. É por isso o convidado perfeito para nos falar da relação de Lisboa e dos lisboetas com o comércio. E o nosso convidado é Pedro Porfírio Guimarães. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Clara. Gostava de começar por perguntar-te, para me falares um bocadinho do que é que tu fazes enquanto investigador. Qual é que é o trabalho do investigador de geografia e de geografia urbana? Ok. Antes de mais, obrigado por me convidarem a estar aqui. É sempre um prazer uma pessoa falar sobre aquilo que mais gosta de fazer. Eu faço investigação, portanto, tento estudar, tento perceber o que é que... geografia urbana, tento perceber quais é que são as alterações na cidade, com um foco muito grande no comércio, portanto, tento perceber qual é a relação da cidade com o comércio, sendo que esta é muito forte. Portanto, embora por vezes o comércio é uma coisa que nós damos por adquirida, é aquilo que nós vamos todos os dias, onde fazemos compras, passeamos ou simplesmente passamos ao lado, mas o comércio tem uma relação muito forte com a cidade na medida em que pode provocar a vitalidade, quer dizer, se formos ao Chiado, percebemos que boa parte daquilo não seria o mesmo se não fosse o comércio que lá existe. Da mesma forma que se andarmos por uma área sem qualquer tipo de comércio, tudo fechado, é algo desagradável, não nos sentimos confortáveis. Portanto, existe uma relação muito forte e é nesta relação que eu tento buscar a inspiração para estudar a evolução das cidades. Portanto, não é o comércio enquanto atividade económica, é o comércio enquanto uma função fundamental e essencial para a vida das cidades. É o comércio que implica sempre o desenvolvimento posterior da cidade? Vem sempre primeiro o comércio e depois a cidade? Não, isso vem com algumas... Há diversas teorias. Há um historiador, como se usa muitas vezes, uma citação de Henri Pirenne, que dizemos que as cidades são filhas do comércio. Portanto, não é verdade na sua extensão. Nem todas as cidades são filhas do comércio. As cidades surgem por muitas outras coisas, sejam motivos religiosos, militares, proximidade a questões geográficas, proximidade a cursos de água, mas o que é certo é que o comércio é uma parte fundamental das cidades e é uma parte fundamental sem a qual nós não conseguimos idealizar a cidade na qual vivemos. Sim, exatamente. E se nós pensarmos em Lisboa, por exemplo, é muito fácil imaginar de onde é que vinham os barcos do comércio, como foi desenvolvida toda a cidade ali na zona mais central, mas isso é uma das partes da cidade, não é? Depois há uma série de bairros que foram sendo desenvolvidos e foram crescendo ao longo dos anos e que vão ter as suas especificidades e que tu estudas precisamente também esses impactos. Qual é que é o dia-a-dia de um investigador? Não quero ser aborrecido, mas uma boa parte do trabalho pode ser considerado aborrecido. Tem uma componente muito forte de leitura e análise, trabalho de secretária, a leitura do que outros investigadores também andam a fazer, nós próprios escrevermos aquilo que fazemos e tem uma componente forte de trabalho de campo. E trabalho de campo é ir para a rua, falamos com pessoas, entrevistamos, vemos as ruas, vemos o comércio, vemos as alterações, portanto, e é com base também nestas evidências e em outros dados que uma pessoa pode recolher que vamos procurando fazer esta análise consubstanciada de como as cidades evoluem. Acabas por passar bastante tempo na rua, independentemente do tempo de escritório. Sim. Com as entrevistas, a todo o comércio. É uma parte fundamental do meu trabalho. O que tu aprendes mais, além da parte de investigação? Que tipo de segredos, de curiosidades tens descoberto que não transpões para os teus papers? Há algum em particular que gostasses de... Não sei, assim à memória não me vem assim nada, mas aprende-se imenso por falar com as pessoas, coisas que depois não são fáceis de serem quantificadas, ou mesmo de serem analisadas subjetivamente ou qualitativamente, mas há pequenas coisas que as pessoas nos vão transmitindo que nos fazem, por vezes,
situações e questões que nós analisamos, e às vezes são uns pequenos pormenores que nós pensamos, bem, isto faz realmente uma diferença, e depois não conseguimos no paper quantificar essa diferença, como dizendo, bem, isto é uma coisa fundamental para explicar tal coisa. Não, mas afeta a vida daquela pessoa com quem falamos, e portanto isto também tem importância. Às vezes nestas coisas urbanas não é tanto a questão da escala dos problemas, é também a análise das vidas que são afetadas por esta evolução, seja uma, duas ou três pessoas. Pois, que giro. É que deve-se ganhar muita informação das pessoas que lá vivem. E, na verdade, como é que se aplica, e estes estudos que vamos falar aqui um bocadinho de Lisboa, como é que isto depois se aplica? Qual é em que é utilizado todo o estudo que tu e outros investigadores fazem, nomeadamente nestas áreas? Quem é que pega nisto? É utilizado pelas instituições? É utilizado pelo Estado? Acho que cada vez mais há alguma tendência natural de, por parte dos investigadores, serem também consultores em algumas câmaras ou ministérios, é algo relativamente natural. Para além disso, parece-me que cada vez mais há uma abertura por parte das autoridades públicas para ouvir aquilo que a investigação para ver o que a investigação está a fazer, é ouvir os investigadores e, de alguma forma, moldar as políticas públicas com base nesses resultados. Ou seja, é comum poderem serem questionados antes da tomada de decisão de alguma renovação na cidade, sim. dos centros, etc. Sim. Aliás, um exemplo, acho que mais recente disso é a profunda transformação que Lisboa está a sofrer e toda a discussão que tem sido promovida por causa da questão do centro, da gentrificação. Toda uma nova discussão está a ser feita. Um parênteses, podes só explicar o que é a gentrificação? É um conceito que foi cunhado já nos anos 60 por uma investigadora, a Ruth Glass, e em qual ela descrevia o processo de transformação de alguns bairros londrinos, bairros de população trabalhadora, e que estavam a ser substituídos por população com mais poder de compra. E associado a isto é um conceito essencialmente crítico, tem a expulsão dos antigos residentes, portanto, populações mais vulneráveis, por novos residentes. Em Lisboa é isso que aconteceu de alguma forma no centro da cidade, e toda uma nova discussão sobre este processo foi muito levantada por alguns colegas meus e outros investigadores da área que começaram a insurgir-se contra os efeitos desta gentrificação. Portanto, isto é algo que é salutar. Aliás, temos um projeto agora em execução no IGOT, e na qual, para a semana, vamos ter aqui umas colegas espanholas e, portanto, na audiência, a assistir a uma apresentação dessas colegas, vão estar elementos da Câmara Municipal, do Ministério da Economia, para tentar perceber como é que podemos aprender com as experiências e implementar em Portugal medidas portanto, todas elas com boas práticas, e utilizar medidas para implantar em Portugal também para melhorar os centros das cidades. E faz todo o sentido, não é? Temos uma série de cidades europeias ou capitais que já passaram por processos muito semelhantes, ou em alguns dos seus bairros. Faz sentido perceber as melhores práticas e cuidados a ter para podermos aplicar aqui na nossa cidade, não é? Sim, é uma coisa muito normal, não há que ser vista, é uma coisa ótima porque permite-nos ultrapassar várias etapas, porque muitas vezes uma pessoa o que faz é tentativa e erro, e vamos melhorando a partir daí. Se já há casos em que essa tentativa e erro já foi feita, se calhar podemos olhar para eles e perceber, bem, estes tipos já fizeram isto, erraram e melhoraram desta forma, vamos utilizar já a versão melhorada disto e já conseguimos saltar aqui algumas etapas e ganhar tempo com isso. Isso é ótimo. Pois, não se fala muito, não vejo isto muito escrito, mas a verdade é que com a mudança em 2012 da Lei das Rendas, houve um impacto brutal. Permitiu que, de repente, tínhamos tudo no sítio, permitiu uma lei que permite o investimento, de repente houve aqui uma evolução e uma transformação gigantesca. Qual é que sentiu que foram aqui as grandes mudanças que acompanhou e que viu acontecer desde 2012 até hoje? É um conjunto de mudanças brutal. Como tínhamos discutido inicialmente, portanto, Lisboa não é a mesma de há 10 anos, é uma Lisboa radicalmente diferente, quer dizer, do ponto de vista da investigação, de forma paradoxal.
é algo que nos alimenta a investigação, temos sempre alguma coisa nova para estudar, mas Lisboa está radicalmente diferente, portanto, há muitos edifícios, é um dos aspectos positivos que estão reabilitados, portanto, aquela questão da degradação do edificado, que era uma questão muito premente no centro de Lisboa, como em outras cidades do país, entretanto, isso conseguiu-se comatar, teve algumas consequências negativas ao nível da população que lá residia, que muitos foram expulsos, sofrem pressões para saírem daquelas áreas, através de senhorias e outras, são consequências negativas. O tecido comercial também se adaptou brutalmente, passando a servir sobretudo nos bairros históricos, Sim. a servir aqueles arranhos de turistas, e passou a negligenciar um pouco as pessoas que lá residem, porque são menos, dão menos lucro, e algumas pessoas estão relativamente isoladas para isso. E é preocupante quando falamos sobretudo das populações mais vulneráveis, como os idosos, por exemplo, que já têm poucos sítios onde fazer compras, se retiram aqueles poucos que ainda existem, estamos a falar de situações dramáticas, portanto as mudanças são brutais. Tem sempre a parte muito boa e a parte muito má, Sim, não é? sim. E o Pedro é saudosista ou gosta da mudança? Não, eu não sou de todo saudosista, até porque tendo como foco o comércio, nós olhamos para o comércio sempre de uma forma muito saudosista. Nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, olhamos para o comércio de uma forma muito saudosista. E especialmente porque temos aquelas lojas com as fachadas muito bonitas, mas que depois não vendem nada e estão paradas no tempo. E pensámos sempre no antigo, antigamente é que era muito giro, havia aquelas coisas, aquela loja vai fechar, aquela loja não vai fechar, e não sou muito saudosista dessa forma, porque embora entenda que esse tipo de lojas têm o seu lugar, têm o seu valor e importa preservar algumas delas, aliás, há um projeto agora, Lojas com História, com esse intuito. Percebo, no entanto, que o comércio é evolutivo, portanto, boa parte dessas lojas com o tempo vai desaparecer, é completamente natural. Ou se reinventam e arranjam forma de adaptar ao novo público? Algumas. A história diz-nos que é um ciclo, portanto, embora novas lojas apareçam e outras consigam reinventar-se, muitas vão sempre fechar. É natural, faz parte, mas quer dizer, isto é um processo evolutivo, como estava a dizer. Há uma lei que eu gosto muito e mantenho sempre na mente, que é uma lei de 66, e eu gosto sempre de recordar dessa lei, que descrevia o processo de aparecimento e disseminação dos supermercados, sobretudo em Lisboa. E dizia que era preciso ter algum cuidado com estas novas formas de comércio, supermercados, não estou a falar de hipermercados, supermercados, porque iriam provocar alguns impactos nos antigos locais de abastecimento, mercearias, e isso, portanto, impactos negativos, estamos a falar dos supermercados. Em 66? Em 66, portanto, os supermercados, o mesmo portanto, o formato que, entretanto, agora já quase não existe, ou existe muito menos que ele possível. Que é o quê? Se calhar é o mini mercado de hoje? Sim, quer dizer que, entretanto, foi impactado pelos hipermercados, pelas lojas, pelos discount, portanto, pelos mini-preços, Dia, Lidl, portanto, isto é evolutivo. Portanto, aquilo que hoje em dia também está em voga, também um dia há de ser impactado por outra coisa qualquer e vai ser sempre assim. Ok. Falas muito na tua investigação, pelo menos daquilo que eu li, da evolução dos centros comerciais em Lisboa, bem como a evolução dos mercados tradicionais. É um foco de estudo, pelo menos, do que eu tive a ver. Como é que foi a evolução em relação aos centros comerciais, principalmente aqueles pequenos que nós às vezes nem sequer sabemos que existiam? Como é que foi desde o seu nascimento, que depois acabaram por ir desaparecendo ou deixando de ter vida, e agora hoje em dia o que é que está a acontecer? Esses centros comerciais são muito giros porque são temporalmente localizados numa determinada época. Eles surgem nos anos 70, a maior parte deles. Há muitos em Lisboa, o município, se não estou em erro, acho que contei 55, fui a todos eles. Portanto, aparecem nos anos 70, depois nos anos 80 e 90 há uma grande disseminação deles em Lisboa, no município e também no distrito, e surgem muito ligados ao imobiliário. Portanto, não surgem enquanto empreendimentos comerciais, surgem enquanto empreendimentos imobiliários, portanto, de empreiteiros que decidem investir ali num determinado edifício. Mas porque era moda fazer centros comerciais ou porque faz parte do na altura era comércio moderno. das cidades? Na altura também era moderno, portanto, na altura havendo poucos, surgindo, era uma coisa moderna, atual, embora já com um conjunto de limitações brutal, porque a maior parte deles eram muito pequenos.
não tinham a estrutura de gestão, aquilo que caracteriza o principal elemento dos centros comerciais, é a capacidade dos centros comerciais terem uma unidade de gestão que faz a gestão comum, o marketing de todo o espaço comercial, consegue gerir o mix comercial, que lojas é que vamos deixar entrar no centro comercial, que lojas é que não queremos no centro comercial porque está a diminuir a nossa atratividade, e estes espaços comerciais, a maior parte deles não tinham isto. Eram empreendimentos imobiliários, vendia-se a loja ao comerciante X, portanto ia para lá quem comprasse a loja, e portanto, isto limitou muito depois a capacidade deles se reinventarem. Porque na realidade aquilo é como temos um edifício com vários inquilinos. Okay. Era propriedade, eles não precisavam de fazer render tanto. E, portanto, a maior parte deles estão em completo declínio hoje em dia. Muitos estão fechados. Um ou outro conseguiu se reinventar, mas são poucos. Há algumas estratégias, muitos fecharam os espaços interiores e só as lojas em frente como entra para a rua é que estão abertos. Em que fase é que estamos neste momento, a fase de ciclo de maturação destes pequeninos centros comerciais de Lisboa? É muito variável, depende muito, mas a maior parte deles são em declínio, portanto já Podes-me dizer alguns, para conhecimento, assim, alguns que estejam neste momento inexistentes, ou seja, sem vida, e outros que tenham tido uma renovação recente e que tenham a ter sucesso? Renovação recente e com sucesso, podemos encaixar aqui, acho que o Fonte Nova ainda sempre podemos encaixar aqui, é claramente um exemplo bem sucedido. Fonte Nova, de forma incrível, porque fica muito próximo do Colombo, portanto não era expectável que aquele centro comercial funcionasse. Está muito próximo do Colombo, não tem assim uma dimensão tão grande que lhes permita ser muito atrativo, não tem capacidade de atrair grandes marcas para lá. Mas está cheio? Está com boa ocupação e com bom funcionamento, está ajustado à sua escala e vai-se conseguindo reinventar. Ali perto de Campo Pequeno, aqueles centros comerciais, o Apolo 70 e o Arco-Íris, sobretudo... Esses estão mortos. Não, um deles, o Arco-Íris, não quero estar a induzir em erro, acho que é o Arco-Íris, está com alguma vitalidade, de forma incrível. Depois os outros dois ficam lá, já estão mais em declínio, mas um deles está interessante. O Gemini, por exemplo, encerrou completamente. Sim. O Gemini morreu. Acho que agora vai abrindo uma outra loja no espaço principal, mas quer dizer... Mais virado para a rua ou algum restaurante? Sim, mas de resto morreu completamente. Mas nós em Portugal temos uma cultura de centros comerciais ou isto é comum em qualquer cidade? Não sei, não estou tão certo disso, sabes? Não estou certo que temos uma cultura, é um elemento importante do tecido comercial, ponto. Mas como é em todos os países, agora dizer que temos uma cultura de centros comerciais é também estarmos a dizer que estamos a fechar os olhos às pessoas, ao número grande de pessoas que circula pela Avenida de Roma, sobretudo o eixo dos Estados Unidos até Londres e depois de Guerra Junqueira até Alameda. Estamos a esquecer as pessoas que estão a passear por Belém, estamos a esquecer as pessoas que estão a passear pelo Chiado. Portanto, os centros comerciais têm o seu espaço, não temos uma cultura absoluta de centros comerciais. Acho que não gosto de pensar dessa forma. Temos como em todos os países. Não, claro, pessoalmente, do meu conhecimento, o que eu sinto também que aconteceu muito foi esse movimento que fala dos centros comerciais que foram morrendo, foram deixando de acompanhar os tempos, aconteceu muito com as ruas também. Porque, na verdade, nós tínhamos muito comércio, nomeadamente toda a zona mais da Baixa e companhia, e de repente a Avenida de Roma, uma série de zonas, e de repente o comércio foi ficando antigo e desapareceu. E depois apareceram alguns grandes centros comerciais e as pessoas quase que se habituaram a ir, mas em mim está pela falta de possibilidade de renovação das ruas. Um movimento agora que se nota, quem anda mais na rua, nota-se esta vivência, e falámos há bocadinho, de facto os espaços a ficarem ocupados, as pessoas a quererem reviver, mas sinto pessoalmente que ainda não há muitas zonas de comércio de rua que tenham conseguido com sucesso reavivar. Depende do comércio. Por exemplo, a Avenida da Liberdade é uma zona de comércio de luxo, das mais reconhecidas internacionalmente. Portanto, há muita gente que vem a Lisboa só para ir à Avenida da Liberdade. É um nicho, comércio de luxo, mas quer dizer, não sou contra também os centros comerciais, acho que têm o seu espaço, ocuparam o seu espaço, tudo bem,
Agora não podemos em demasia dizer, pá, toda a gente vai aos centros comerciais. Não é verdade. Não, e inclusive há muita gente que ou gosta de ir, ou muita gente diz não vou a um centro comercial, faço todo o meu comércio na rua, faço todo o meu comércio nos mercados, etc., no meu bairro, portanto Sim. também depende muito, há público um bocadinho para... Sim, quer dizer, alguns, estavas a falar nos mercados, há pessoas que continuam a ir aos mercados fazer as suas, continuam a preferir fazer as Sim. compras dos frescos nos mercados, portanto, todas as suas, há agora um regresso ao centro da cidade, há um conjunto pequeno de pequenos estabelecimentos associados ao Meu Super e ao Amanhecer, que estão a abrir pequenas mercearias, supermercados de bairro, estão-se a espalhar um pouco por toda a cidade. Mais local, mais bio, mais sustentável. Estão-se a disseminar por toda a cidade, portanto percebem que as pessoas também precisam de alguma coisa que não necessariamente só o centro comercial. Sim, mas às vezes também pode ser preciso alguém que tenha uma visão maior para implementar mudanças. Falavas agora da Avenida da Liberdade. De facto, é reconhecida, pelo menos nós achamos que é como uma grande veia do comércio de luxo. Mas se nós formos comparar com outras cidades que bem conheces, acho que ficamos ainda muito aquém do tipo de... a Avenida da Liberdade podia estar mais bonita, podia estar mais bem tratada, e não sinto isso pessoalmente, que se consiga ter uns canteiros bonitos. E de facto vamos a outras cidades, estivemos no Champs-Élysées ou na Georges V em Paris, é magnífico. Olha, não sei, no caso da Avenida da Liberdade não estou tão certo que isso fosse funcionar assim de forma tão perfeita, porque o que nos dizem, por exemplo, é que as pessoas que vão às lojas da Avenida da Liberdade querem ir de carro, querem estacionar na porta, vão à loja, à loja X e vão-se embora. Não passeiam. Não vão passear, portanto, vão àquela loja, vão com o motorista ou lá com quem for, estacionam na porta, vão à loja, são atendidos e vão-se embora. Portanto, não é preciso esse embelezamento, no caso da Avenida da Liberdade, seria muito bonito para passear, mas não sei se resultaria no caso do comércio de luxo. Também não sei, às vezes são aqui um bocadinho opiniões e a ideia do que temos. Mas deixa-me só fazer aqui uma pergunta do que estávamos a falar. Como é que tu caracterizas o emblemático Amoreiras, que é um exemplo muito, para mim, de sucesso? É um marco fundamental, é o primeiro centro comercial regional de Lisboa e, portanto, já passaram quase 35 anos 35. E ele está aí, está com vitalidade. Portanto, é um centro comercial de exemplar nessa loja, que portanto, foi aberto em 85 e continua aí, portanto, impactou ao início o bairro de Campo Torico, mas é um bom exemplo de como, apesar de tudo, após aquilo ficava basicamente em Campo Torico, na proximidade, conseguiu complementar muito bem o tecido comercial de Campo Torico. É um bom exemplo de como agora não há a tal concorrência que antigamente, há 2 décadas atrás, falava-se muito, no estrangeiro e em Portugal um pouco mais tarde, a tal concorrência dos centros comerciais e os impactos negativos para o centro das cidades. Hoje em dia isso já foi um bocado esquecido e tenta-se falar e discutir sobretudo no complementar, como é que eles conseguem complementar e oferecer coisas diferentes. É a mesma lógica do centro comercial que eu estava a falar, o Fonte Nova não concorre com o Colombo. Nem é o seu objetivo, só ia perder, não tinha qualquer hipótese. Oferece algo diferente, diferenciador, as pessoas que vão ao Fonte Nova procuram alguma coisa diferente, mais de proximidade que aquelas que vão ao Colombo, e há mercado para os dois. E faz sentido e tem que o ser assim, não é? Sim, e há mercado para os dois. Engraçado, tu estás aqui a falar em Campo de Ourique e eu vou pegar nesse tema porque é também outro tema que tu estudaste. Ou seja, usando o exemplo do bairro de Campo de Ourique e os mercados tradicionais, que falas, portanto, os nossos mercados típicos, que era o mercado de Campo de Ourique, o mercado da Ribeira, 31 de Janeiro, etc. Qual o impacto da mudança, que neste caso foi em 2013, não foi? De se pegar e fazer um exemplo parecido com outros mercados, como o mercado de São Miguel ou San Antón. E que impacto é que isso tem? Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre esse estudo? É o meu foco mais recente de investigação individual, é a questão dos mercados, uma coisa que me tem ido a apaixonar nos últimos anos. Portanto, seguir uma lógica que já tinha sido replicada em outros mercados, sobretudo os que tinhas referido de Madrid e Barcelona, que foram um exemplo de boas práticas para o mercado de Campo de Ourique, que eu não acho que pessoalmente tenha funcionado particularmente bem. É um mercado que neste momento está muito fechado em si mesmo,
portanto, houve uma transformação significativa, houve a incorporação da Praça da Restauração, que é muito atrativa, é muito bonita, mas que limita o mercado enquanto mercado de produtos frescos. Mesmo os comerciantes que resistiram lá, os antigos, de alguma forma, como hoje em dia o mercado serve outra população, e servem dois tipos de população maioritariamente, população de Lisboa, ou perto de Lisboa, que vai lá à Praça de Restauração, propositadamente, um espaço agradável para isso, e turistas, que fica muito próximo da linha do 28. Portanto, a empresa que gera o Mercado de Campo criou mesmo uns folhetos. Okay. Onde é que é a última paragem do 28? Nos Prazeres, no cemitério. Okay, portanto, fica muito próximo. Eu falei com alguns comerciantes que ficam entre o cemitério e o mercado. Eles disseram, há aqui um fluxo muito grande de turistas a circular por aqui, mas, quer dizer, circula por aqui e vai direto para o mercado, não para, não faz compras, portanto, não beneficia o comércio local por aí. E, portanto, o comércio, portanto, depois os comerciantes antigos que estão no mercado também se adaptaram de alguma forma e já passámos a ver aquele tipo de produtos que vemos em todos os mercados, onde tem turistas, que é aquelas coisitas em plástico com frutas. A fruta descascada, como dizias. Quer dizer, só comprar aquilo que é turista, um local não vai comprar aquilo que não precisa andar. Não vai gastar andar. mais €1 para ter a fruta já descascada. Não vai estar a andar na sua rua, à porta da sua casa, a comer aquilo. Sim. Portanto, percebe-se que há uma transformação do produto que é vendido também para atrair estes novos clientes. E com isto, quem perde é os clientes mais antigos, que iam lá e perdem de duas formas. Primeiro deixam de ter os produtos tão disponíveis para eles comprarem. E outra coisa que é muito importante e que por vezes nos esquecemos é que os mercados, como outros pontos de comércio, mas os mercados sendo públicos, isso é mais importante, são também espaços de socialização, são espaços de encontro, sobretudo para a população idosa, que gosta de ir lá, fazer as compras com mais calma. E, portanto, iam para lá também conviver um bocado, falar com os comerciantes, falar com os seus vizinhos. E agora não se revêem tanto no mercado porque perderam isso, portanto, já não o sentem enquanto seu. Mas mantendo lá as bancas, mesmo assim, não é de toda a mesma coisa. E portanto que há um shift dos sítios onde as pessoas estavam e têm que... Há uma perda de sítios, não há uma mudança para outro sítio, que é uma pena, há uma perda isto é que é particularmente problemático, se houvesse apenas uma transformação de as pessoas deixam de estar neste ponto de mercado e passaram a estar neste ponto de mercado, não, há uma perda total porque as pessoas deixaram de se identificar, parte das pessoas, que não é o universo, claro. Parte das pessoas deixaram de se identificar com o mercado enquanto espaço seu, portanto, podiam andar livremente por ali. Agora não, percebe-se que aquilo é uma coisa mais privatizada, aquilo está tudo muito mais controlado, Sim. mais restrito, aquela área central da praça, portanto, temos de ter algum cuidado para onde é que circulamos. Isto tem consequências para a população local, o que é uma pena do meu ponto de vista. Sim, mas na verdade faz um bocadinho parte da evolução, não é? De reavivar, dar alma aos mercados de uma forma... Como é que vamos aproveitar os novos públicos? Isso é uma discussão que se tem que fazer ainda, que não sabemos mesmo, mas é uma... Eu agora sempre vou a qualquer cidade, tento procurar um mercado, tento ver um mercado qualquer, agora tem sido um objeto meu. E o que é certo é que quase todos os mercados são iguais. Portanto, ainda agora há pouco tempo, estivemos com os colegas em Buenos Aires, em Montevideo, mercados exatamente iguais, todos eles são iguais aos de Madrid, Europa do Leste, Inglaterra, portanto, é tudo igual, não há uma grande diferenciação e não se sabe, e é uma discussão que falta fazer, o que é que queremos que os mercados sejam, ou de que forma é que eles se podem reinventar. É verdade, vão se transformar em alguma coisa. Mas, do meu ponto de vista, o que é particularmente importante, enquanto geógrafo, é perceber se eles vão continuar ou podem continuar a ser úteis para a população que mais precisa deles. Ou seja, mais local e não tanto ir buscar populações de outras... Sim, tentar perceber como é que se consegue casar aqui este duplo objetivo, que é a da reinvenção dos mercados, que precisam de se reinventar. Compreende-se. Para onde é que caminham estes mercados? Sim, em Lisboa em geral e cada um dos seus bairros? Como é que se tenta combinar isto, portanto, os novos públicos para onde é que caminham neste momento? Ouve-se falar de alguns exemplos, como estávamos aqui a dizer, do Campo Torico, que na verdade, Campo Torico, e posso dizer que é um bairro muito específico, pelo menos pelas tuas conclusões
no paper, Sim. que acaba por se manter uma alma muito grande no comércio, Sim. e é um dos melhores exemplos que nós temos de comércio na nossa cidade de Lisboa. Sim, é verdade. Mas ouviu-se falar de Campo de Ourique, depois o mercado da Ribeira, e hoje em dia, inclusive, o 31 de janeiro fez uma loja de cidadão em cima, há uma série deles, o mercado de arroz, também mencionas. Para onde é que estamos aqui a caminhar com a evolução destes mercados tradicionais no meio dos seus bairros? Em Lisboa, a tendência é de incorporar mais funções nos mercados, de forma a mantê-los mais atrativos. No 31 de janeiro, por exemplo, a loja do cidadão é claramente esse o objetivo. Inicialmente passou por os comerciantes que estavam no primeiro andar, passaram todos para o Reixão, portanto, neste momento o comércio é todo no Reixão, porque também como já havia muitos espaços vagos, preferiram juntar tudo no Reixão para dar um sentido de união. E Arroios foi a mesma lógica, portanto, fecharam quase, não fecharam, mas deixaram ocupar metade do mercado e juntaram tudo aquilo é circular, tudo só no semicírculo. A incorporação de mercados enquanto elementos de atrativos, de âncora para os mercados, tem sido uma lógica muito recente. O mercado de Santos, aqui perto, o de Alvalade, o do Forno de Tijolo, o de Alcântara, tem sido uma estratégia muito utilizada, com consequências negativas, porque é impossível não pensar que não há rivalidade, embora haja limitação no produto transacionado. Portanto, os Lidls não podiam vender os mesmos produtos que os comerciantes. Mas que já podem neste momento. No Forno de Tijolo já podem, no de Alvalade ainda não podem, mas podem uma coisa híbrida, que é desde que estejam embalados, uma coisa qualquer assim similar, desde que estejam embalados podem vender. Neste fim de semana passado estive lá. Portanto, eventualmente há sempre alguma concorrência e, portanto, no Forno de Tijolo que foi feito uma coisa um bocado mais extrema, que é os poucos comerciantes, foram transferidos já na principal, uma espécie de corredor completamente marginal, portanto, mesmo à espera de clean, por favor, vão-se embora daqui. Portanto, não há um declarado que saiam daqui, mas há um angustiante, vamos manter-vos aqui até que vocês saiam, o que se calhar é pior. Pois, mas então acabamos por estar numa situação em que os mercados estão-se a renovar, não estão a ser substituídos por outros empreendimentos, mas estão sim a perceber-se como é que se consegue manter a base ou algo da estrutura e reavivar de alguma forma para ser ainda algum centro de cada um dos bairros. Não concordo. Isto é inserido numa lógica que numa lógica de reabilitação da Câmara Municipal, que é uma lógica de parceria. Portanto, vamos encontrar parceiros para colaborar connosco. Nós não temos capacidades para investir na reabilitação dos mercados e de outros exemplos. E o que é que vamos fazer? Vamos procurar parceiros para investir. Eles investem e nós damos uma contrapartida. Os supermercados é isso. Nós, Câmara? Sim. Os supermercados é isso. Eles reinvestem na reabilitação dos mercados e, em contrapartida, instalam lá um supermercado. Em Santos, o mercado de Santos foi exatamente isso. Tem consequências negativas para os comerciantes que lá permanecem. Agora, como é que vai ser os mercados aqui para a frente? Eu acredito que a tendência será essa, porque a Câmara não parece ter uma tendência declarada de investir de forma diferente. Mas é isso, estes momentos de mudança é normal que tenham um impacto negativo, mas também é importante nós percebermos as vantagens e o impacto positivo disto, não é? De podermos reavivar o nosso comércio, seja nos mercados tradicionais, seja o comércio de rua, e perceber para onde é que vamos e estudar com o vosso estudo, perceber quais são as melhores práticas de facto que existem noutras cidades e podemos trabalhar para lá para não tornar isto de repente despersonalizar a cidade, fazer esta tal gentrificação e uma substituição de pessoas, não é? E conseguimos manter aqui uma alma e uma... Pois, isso é algo que precisamos, mas é um diálogo que é preciso ser feito, e neste momento não está a ser feito, que é percebermos, as coisas vão ser feitas, quase precisamos de fazer, vamos executando à medida que conseguimos, mas não está pensado o que é que queremos que os mercados sejam, de forma concreta, ou pensarmos que se fizermos isto, vai resultar nos mercados desta forma, e é isto que queremos, isso não é feito. Ok.
isso era útil, isso era ótimo que fosse feito e é alguma coisa que eu tenho estado a... Pois, é algo fundamental e eu às vezes nunca sei, é engraçado perceber como é que alguns estudiosos têm um impacto e de facto que a Câmara ou que as juntas podem ter esta discussão anterior, mas às vezes sinto pessoalmente que algumas mudanças no meu bairro podem ser feitas e às vezes parece que há falta de sensibilidade de perguntar aos moradores algumas necessidades e perceber um bocadinho esta vivência, o que é, perceber os impactos, etc. Gostava de perguntar, indo para o tema mais rua e estas medidas recentes que a Câmara Municipal anunciou de tornar a cidade, e nomeadamente o centro histórico, mais pedonal, o que é que gostavas de dizer sobre isto? Ou seja, qual é que é a tua opinião sobre este impacto, estas mudanças que foram propostas para acontecer brevemente? Okay. Olha, assim, a minha primeira reação é dizer que sim, quer dizer, eu gosto de pedonal, sou um adepto de andar na rua e acho que é a forma, apesar de tudo, mais democrática de termos uma cidade. Nem toda a gente pode ter carro, portanto o carro não é essencialmente democrático. E também não podemos pensar que temos de ter uma cidade com 2, 3 espadas de lugares de estacionamento para cada carro, que é o local onde habitamos, o local onde trabalhamos, o local onde vamos passear. Quer dizer, é irreal pensarmos nisso. Portanto, a primeira reação é dizer, sim, vamos pedonizar isto tudo. Depois, a segunda reação já é mais ponderada, já é mais tentar refletir e não sei qual é o impacto a nível ambiental, que é uma das razões na qual tem sido sustentada esta medida. Portanto, sobre isso não sei mesmo qual é o impacto. Agora, vai provocar impactos consequentes, naturalmente, na cidade, ou pelo menos naquela área, na Baixa. Estamos a falar da extensão da Avenida de Liberdade, por exemplo. Alguns impactos há de produzir. Não sei se é tanto a nível da cidade, ou é mesmo na própria área. Por exemplo, quando se fez uma extensão do metro até ao Terreiro do Paço, a extensão do metro do Terreiro do Paço, só essa extensão do metro provocou consequências significativas no comércio da Baixa, porque as pessoas que saíam antes e percorriam parte do caminho a pé, deixaram de o fazer. Eu falei aqui há uns anos falei com os comerciantes na altura, estava a fazer lá um estudo e muitos deles referiam-me isso. Antigamente tínhamos aqui um fluxo brutal de pessoas que passavam por aqui e uma ou outra passava e parava e deixámos de ter as pessoas. Estas pequenas coisas todas elas têm impacto. Por exemplo, ainda agora a sede da EDP em Santos, aquilo foi uma medida brutal. Estamos a falar de centenas de trabalhadores numa só área. Aquilo está... Traz de repente uma vida enorme para ali. Quem estava lá, quem andava por lá 5 anos atrás e aquilo era quase assustador, depois com o Mercado da Ribeira e agora com a sede da EDP, aquilo está a sofrer uma transformação brutal e percebe-se que já há empreendimentos novos a surgir ou pensados para aquela área. A mesma coisa na outra área da cidade, com a área oriental. Ontem foi inaugurado mais um parque público ali ali a zona a chegar à Expo. Na Doca do Bispo, em combinação com o jardim, como é que se chama aquela organização, Jardins de Prata, do Renzo Piano, aquela coisa de luxo, em 12 lotes, a transformação toda de Marvila. Portanto, tudo estas pequenas coisas têm impacto nos fluxos das cidades. Portanto, impactos vai produzir brutais e naturalmente que serão negativos para algumas áreas, quer dizer, eu tenho algumas dúvidas que mais pessoas vão passar a ir àquela área, frequentar aquela área por causa da área ser pedonal. Acho que vai tornar a área mais agradável para quem lá circula, para quem já lá vai, tem o hábito de lá ir. Mas se calhar isto é muito importante e é uma discussão interessante que eu tenho também falado com muitas pessoas, que é, às vezes, precisamos de algumas medidas para também mudarmos os nossos hábitos e a nossa forma de ver. Falavas no início, quando fizeste a pergunta, dos carros. E nós vivemos, e eu pessoalmente, tendo um filho, muitas vezes sou dependente do carro. Quando, na verdade, se nós nos habituarmos, de alguma forma, a fazer uma vida mais a pé, de transportes públicos, é mais fácil para quem mora no centro da cidade, sem dúvida. Quem mora nos arredores tem muito mais dificuldade, porque o planeamento não está tão bem pensado em termos de parques de estacionamento, à volta, os transportes. Mas conseguir que estas medidas também nos ajudem depois a mudar a nossa forma de pensar e também vivermos mais a cidade. Quando foi feito aquele passeio também ali a seguir ao Terreiro do Paço, em direção ao Cais de Sodré, já fui lá várias vezes passear, que era um sítio que não se ia a pé. E o Cais das Colunas, especificamente, para mim é o meu sítio favorito de Lisboa. Estar ali, ver aquelas duas colunas, é um sítio mesmo
mesmo bom, que faz bem, mas aquele passeio não se ia. E de facto pensar que nós conseguimos, quando há uns anos aquilo era só contentores, inclusive a Expo, que era uma lixeira, não é? Que nada acontecia, e portanto de facto é muito giro ver, e eu gosto muito de perceber isto, e de facto de certeza que vai trazer uma nova dinâmica, não sabemos exatamente qual, mas estamos finalmente a viver melhor. Sim, mas é isso que estavas a dizer, não depende só da medida em si, vamos pedonizar isto, depende também daquilo que vier por acréscimo, que é que condições vamos dar às pessoas para conseguirem vir aqui. Portanto, o carro vai ter que ficar a algures, noutra área da cidade, para vir aqui de transportes. O que é que vamos instalar nestas novas áreas pedonais, que vai ser apenas o piso, que está ali sem mais nada, ou as pessoas vão ter locais para se sentar, para fazer alguma coisa. Portanto, depende do extra que vier. Acho que isso vai ser fundamental. Quer dizer, são espaços a andar por andar, não. Tu achas que os lisboetas sabem desfrutar a sua cidade? Olha, não sei, eu sou bracarense. Eu sou bracarense, mas já me sinto meio... Adaptado lisboeta. Meio lisboeta. Acho que é igual como qualquer outra cidade. Acho que não sei, nós também quando fazemos turismo, eu falo por mim, usufruo mais das outras cidades do que se calhar usufruo da cidade onde eu moro. Porque temos outra predisposição para isso, portanto acho que no dia a dia não é fácil vivermos a vida como turistas. Acho que somos turistas quando saímos da nossa área de conforto. Portanto, no dia a dia, acho que usufruímos a cidade tanto como qualquer outro cidadão de outra cidade e de outro país. Pegaste no tema do turismo, disseste anteriormente que viajas muito para turismo de cidade. Sim. Quais são as cidades, além de Lisboa, que mais te apaixonam? Isso é difícil, isso é mesmo muito difícil, porque eu adoro cidades e acho que todas elas podem ter o seu encanto. Acho que todas elas, quando somos turistas, procuramos ver aquelas pequenas coisas que nos agradam e que depois ficam na cabeça, não é? Procuramos ver as coisas positivas e não as coisas negativas. Aquilo que nós vemos quando residimos numa cidade, se calhar só olhamos para as coisas negativas e tendemos a esquecer das positivas. Mas assim, rapidamente, gosto muito de Florença. Florença é brutal. Quer dizer, Florença é fantástico. Parece que estou a andar num museu. O primeiro dia que eu estive em Florença, foi uma coisa fenomenal, senti-me muito, muito bem. Adoro Londres, gosto muito, muito de Londres, mas não era capaz de lá morar. Acho que aquilo deve ser um caos para morar. Adoro Manchester, gosto muito de Manchester, uma cidade visualmente pouco atrativa, feia, pouco turística, mas adoro Manchester, uma cidade bruta na sua essência, que nos faz lembrar que estamos vivos. É claramente uma cidade fantástica. Quer dizer, Nova Iorque é aquela nem que seja uma cidade, é uma experiência fantástica. Quer dizer, engraçado, não é uma cidade, é uma experiência. É uma experiência. Nova Iorque é uma coisa absolutamente fenomenal. Portanto, há várias que se encaixam em determinados momentos da nossa vida, também das vivências que nós vamos tendo nas cidades, nos momentos bons que lá passamos. Acho que essas aí, se calhar, destacam-se. Istambul também. Istambul é muito giro. Por ser diferente, por ser radicalmente diferente daquilo que nós estamos habituados aqui no nosso dia-a-dia. Será que, se calhar, são essas as que destacaria? Boa. Já me estás a dar vontade de ir marcar um voo e bora lá viajar. Qualquer uma dessas é fantástica, gosto muito. E voltaria lá amanhã. Qualquer uma delas. Olha, em jeito de terminarmos aqui a conversa, aqui antes da última pergunta, gostava de perguntar, sei que isto não é uma pergunta fácil, mas como é que tu imaginas que é a evolução de Lisboa em relação ao retalho? Como é que vamos evoluir nos próximos 10 anos, 20 anos? Para onde é que achas que caminhamos? Olha, também não sei responder. Isso é futurologia. No máximo podemos fazer um exercício de perspectiva, mas não. É muito complicado. É muito complicado porque muitas vezes não conseguimos antever as mudanças. Elas vão sucedendo, quer dizer, nós neste momento estamos em mudança, se calhar não nos conseguimos perceber, porque estamos a viver no centro das mudanças. Daqui a 5 anos, quando olhamos para trás, vamos perceber, naquela altura estava aquela coisa em mudança e tal, e não nos apercebemos. Daqui a 10 anos, não sei. Acreditas que vamos renovar o nosso comércio de rua e conseguir retomar uma Guerra Junqueiro forte, uma Avenida de Roma mais forte e outros pontos da cidade que ainda não têm essa... Acho que o comércio da rua vai ser sempre importante, pelo menos num futuro próximo. Quero acreditar que sim, vai ser importante. Se calhar, como por exemplo, a Avenida de Roma, daqui a 10 anos,
já passou por um ciclo de declínio brutal, e já entretanto já está num ciclo outra vez num ciclo positivo, portanto as coisas são cíclicas, mas muitas das previsões muito negativas, e tivemos várias ao longo das últimas décadas, com a periferização dos centros comerciais, por exemplo, o declínio dos centros das cidades, e agora estamos a ver, sobretudo, um retorno aos centros das cidades. Portanto, tudo é cíclico, e acho que as cidades e as suas ruas comerciais vão se conseguir reinventar, vão ser radicalmente diferentes do que são hoje. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Vão ser brutalmente, então daqui a 10 anos, acredito que sejam brutalmente diferentes daquilo que são. Ninguém são acreditava hoje. há 5 ou 6 anos atrás que íamos ver a Lisboa atual como vemos agora, não é? Falámos disto ao início. Sim, exatamente. Portanto, vai ser uma coisa brutalmente diferente. Agora, o que é que vai ser, não sei. E nesta transformação que ocorre, a que património é que nós devemos ter especial atenção? Património como físico, cultural? Sim, ambos. Ou seja, estava a falar mais físico, mas cultural também. Ou seja, o que é que devemos ter cuidado para manter, para renovar? A cidade em si é o património. Acho que é importante viver a cidade e visitando a cidade sempre que possível, os seus diversos locais. Acho que ir vivendo a cidade acho que é importante, porque também contribui para a sua vitalidade. Sim. E inerentemente para a sua viabilidade, independentemente do formato comercial a que nós tencionamos frequentar ou consumir. Acho que é importante vivermos a cidade. Giro. Só aqui, eu queria só questionar, estava a fazer a pergunta e estava-me a lembrar, eu há pouco tempo fui visitar o castelo, que já não ia há uns anos. Fui com o meu filho e já sei há muito tempo que temos o elevador que nos leva praticamente até lá acima, que é um espetáculo. As ruas estão renovadas, estão incríveis. E chegamos ao castelo, o castelo é exatamente o que era, mas tem vida, tem público. E sabe-nos bem estar lá. Portanto, e manteve-se todo o património, mas conseguimos fazer uma renovação brutal. Sim, exatamente. Às vezes conseguimos descobrir pequenas pérolas na cidade. A tal questão daquilo que vivermos a cidade como turistas. Se calhar tentarmos procurar sermos turistas na cidade. Sim. Não fazemos isto diariamente, obviamente, nem semanalmente, mas de vez em quando pensamos, vamos fazer aqui um bocado vamos pegar aqui num guia turístico de Lisboa e se calhar vamos fazer aqui qualquer coisa que ainda não fizemos, já não fazemos há uns anos. Exatamente. Acho que isso é uma boa resolução. Boa. Pedro, aqui em jeito de final, de terminar, eu gostava de perguntar, que eu pergunto a todos os nossos convidados, se gostavas de partilhar algum projeto, alguma pessoa, algum movimento que tu achas que as pessoas deviam conhecer, um movimento lisboeta que tenha impacto ou que esteja a ter impacto na nossa cidade. Olha, queria sair um bocado da minha... Sim, não tem que ser a tua área. Da minha área. Gostava de destacar uma coisa que acho que é essencial para o tecido social da cidade, que são os movimentos associativos voluntários, voluntariado em Lisboa, que é muito forte. Há muitas associações de voluntariado. Gostava de os destacar. Fiz até há pouco tempo o voluntariado numa associação durante 6 anos, na comunidade Vida e Paz, com a população sem abrigo e carenciada. E foi brutalmente enriquecedor, julgo mais para mim do que para as pessoas com quem convivia. E, portanto, gostava de destacar esse tipo de movimentos de voluntariado, porque são voluntários, mas acho que contribuem de forma invisível e com uma pequena parte para todos os dias a cidade ser um bocado melhor. Muita gente entra nesses movimentos? Muita gente, tanto... Sim, um dos muitos conhecidos é, por exemplo, também o ReFood, não é? Sim, por exemplo, o ReFood, mas também pode ser não só com pessoas, com animais, o que quer que seja, quer dizer, imagino eu que, não sei números, mas quer dizer, pela experiência da comunidade e sabendo que há muitos mais projetos a decorrer, imagino que haja milhares de pessoas em Lisboa que praticam voluntariado. É uma coisa brutalmente atrativa, enriquecedora para a pessoa que a pratica. E quer dizer, e pensando, se há milhares de pessoas a fazer isto com alguma regularidade, a cidade sem isto seria pior. Portanto, quer dizer, é sinal que eles estão a fazer alguma coisa de boa, embora nós não conseguimos perceber ou quantificar o quão bom isto é para porque acima a cidade. Está low profile, não é? Sim, e já faz parte da mainstream o haver isto. Portanto, significa que se isto, apesar de tudo, não está ideal e há milhares de pessoas a fazer isto,
Se não houvesse isto Sim. seria muito mau, o que significa que é muito bom aquilo que eles fazem. Ok, pois. Portanto, gostava de destacar Somos de isso. brandos costumes, mas somos muito de ajudar Sim, sim. o próximo, não é? Sim, é muito ótimo. nosso. Portanto, acho Ok. que toda a gente tiver disponibilidade. Ótimo. Pedro, obrigada pela conversa. Obrigado, eu, claro. E voltamos a ver por aí. Sim, com Tá bem? certeza. Obrigada. Muito obrigado.